A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá certo? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica muito interessante tratando sobre as nossas vestimentas. Esta dinâmica tem como objetivo promover uma reflexão sobre as recomendações do apóstolo Paulo a respeito do comportamento e das vestes das irmãs da igreja, enfatizando principalmente a importância de uma atitude respeitosa e modesta. Essa dinâmica você vai precisar de folhas de papel em branco, canetas e Bíblia ou dispositivo eletrônico. Bom, você vai iniciar essa dinâmica cumprimentando os seus alunos, né? E explicando para eles que a dinâmica vai abordar as recomendações de Paulo sobre o comportamento e vestimenta das irmãs da igreja. Explique brevemente o contexto bíblico e histórico vivido pelo apóstolo Paulo para que ele pudesse ter feito as várias recomendações às irmãs cristãs em relação ao comportamento e às vestes na igreja. Esclareça também que os textos do apóstolo Paulo foram escritos em um contexto histórico específico, mas que ainda tem relevância para a nossa compreensão atual. Destaque também que, embora essas instruções elas sejam específicas para as irmãs, os princípios subjacentes eles podem ser aplicados para todos os cristãos da igreja. Depois dessas explicações, você vai dividir os participantes ou os irmãos da sua sala em 3 grupos. Logo em seguida, você vai distribuir folhas de papel para cada grupo. E aí, você vai pedir que cada grupo encontre nas cartas de Paulo o maior número de versículos possíveis que traga recomendações que Paulo deu, né, sobre o comportamento ou as vestimentas das irmãs da igreja e discuta os seus significados e princípios por trás dessas recomendações de Paulo e como ela pode ser aplicada no contexto atual. É muito importante que você faça esse desafio para os seus alunos, tá? Principalmente em textos como 1 Timóteo 2, que ali tem muitos versículos, 1 Timóteo 5 também tem vários versículos, 1 Coríntios 11. Então deixe os seus alunos à vontade para pesquisar. Faça um desafio, né? Aquele desafio forte mesmo, eu quero ver quem encontra mais versículos, tá certo? E então, logo em seguida, você vai pedir para cada grupo, depois de pesquisar os textos, que eles compartilhem um resumo de sua discussão com os demais participantes. Ou seja, os alunos vão pesquisar, vão olhar o significado de cada texto, como ele pode ser aplicado, em seguida eles vão compartilhar para a sala, cada grupo, né? Já que são 3 grupos. Ah, mas a minha sala é muito pequena, não dá para fazer 3 grupos. Faz 2, tá certo? Mas o importante é que divida, ou em 2, ou em 3, tá? O importante é que você faça essa divisão. Então, como eu disse, cada grupo ele vai ter a responsabilidade, depois de pesquisar, depois de um determinado momento que eles tiveram para fazer as suas pesquisas, eles vão ter a oportunidade de compartilhar um resumo dessa discussão com os demais participantes, tá certo? Em seguida, estimule perguntas, comentários, reflexões adicionais sobre essas recomendações de Paulo. Enfatize principalmente a importância de considerar o contexto cultural, histórico, bem como a aplicação dos princípios bíblicos em diferentes épocas e culturas. Anote essas recomendações que eles vão passar para a classe e também para você, né? Anote num quadro branco ou numa cartolina, isso é muito importante, tá? Depois de tudo isso, você vai distribuir para os seus alunos papéis em branco e caneta. E aí você vai pedir que cada um escreva uma reflexão pessoal sobre como eles entenderam e aplicam as recomendações de Paulo
em relação ao comportamento e às vestes das irmãs na igreja nos dias de hoje. Em seguida, promova uma reflexão coletiva com todos, fazendo as seguintes perguntas. A primeira pergunta é: quais são as recomendações de Paulo em relação ao comportamento e às vestes das irmãs na igreja? Segunda pergunta: qual é o propósito dessas recomendações? Terceira pergunta: quais os desafios de aplicar essas recomendações nos dias de hoje? Quarta pergunta: como podemos demonstrar respeito e modéstia em nosso comportamento e vestimenta na igreja? Quinta pergunta: o que aprendemos sobre a importância do comportamento e das vestes na igreja? Sexta pergunta: como podemos aplicar essas recomendações em nosso cotidiano, dentro e fora da igreja? E por último, qual é o papel da modéstia e do respeito em nossa adoração a Deus? Então, que os seus alunos reflitam sobre isso e depois que eles responderem essas perguntas, abram uma discussão plenária para que os participantes eles compartilhem as suas reflexões individuais. É muito importante, inclusive, que você incentive os seus alunos a respeitarem, tá? Discutam, mas de forma respeitosa, atentando principalmente para as diferentes perspectivas que surgem ali no meio da discussão, do debate. Mas é importante também que você encoraje a discussão sobre a importância do respeito mútuo, da liberdade pessoal e do cuidado com a imagem que a igreja projeta. Conclua a dinâmica reforçando a importância de levar em consideração as recomendações do apóstolo Paulo para a igreja. As recomendações de Paulo a respeito do comportamento, das vestes das irmãs, na igreja, elas possuem um significado importante para os dias atuais. Embora tenha sido escrita há séculos, essas orientações, elas continuam relevantes para os crentes que desejam viver uma vida cristã genuína e também honrar a Deus em seu culto e em seu testemunho. Paulo, em suas epístolas, ele enfatizou a modéstia, a decência, a discrição no vestir das irmãs. Ele encorajou as mulheres a não se preocuparem, principalmente de forma excessiva, com essa questão de adornos externos, com tranças, ouro, pérolas ou roupas caras, mas que elas se concentrassem em boas obras. Essas obras que refletem uma verdadeira adoração a Deus. Essa recomendação, na verdade, não é uma proibição absoluta de usar ou joias ou roupas elegantes, mas uma chamada para priorizar uma atitude de modéstia, de humildade acima do exterior. Paulo, ele também falou sobre a importância de cobrir a cabeça das mulheres durante a oração e a profecia. Simbolizando o quê? É muito importante a gente entender o que ele falou. Simbolizando uma submissão adequada à autoridade divina. Embora essa prática ela possa ser culturalmente diferente dos dias atuais, o princípio subjacente é o de reconhecer a ordem estabelecida por Deus e aprimorar-se de uma postura de respeito, de reverência diante de Deus em todas as atividades espirituais. Essas recomendações de Paulo, ela tem implicações mais amplas para a vida cristã. Elas nos chamam a buscar uma identidade baseada em boas obras, em vez de depender da aparência externa. Nos lembra também que a verdadeira beleza está no caráter interior, na santidade do coração, na beleza do caráter, no testemunho cristão. Além disso, essas orientações elas nos convidam a cultivar um espírito humilde, de submissão e de reverência na presença de Deus, reconhecendo a sua soberania em nossas vidas. No contexto atual, onde a sociedade frequentemente enfatiza a aparência exterior, a busca pelo status e também a atenção exagerada para a imagem pessoal, as recomendações do apóstolo Paulo, elas oferecem um contraponto significativo. Elas nos incentivam a olhar além das aparências e a cultivar um coração voltado para a adoração e para o serviço a Deus
e ao próximo. Ao aplicarmos essas orientações em nossas vidas, nós podemos promover um ambiente de respeito, de amor, de equilíbrio dentro da igreja. Ao adotarmos uma postura modesta, humilde, valorizando as boas obras e o reconhecimento espiritual, nós podemos influenciar positivamente a comunidade de fé da igreja a qual nós pertencemos. E também as outras igrejas, porque nós estaremos sendo um exemplo vivo de transformação que Cristo ele opera em nós e que nós possamos, de forma clara, a glorificar a Deus em todos os aspectos da nossa vida e da nossa existência, tá certo? Espero que essa dinâmica ajude você na aplicação da sua aula em nome de Jesus.